Exu revela todos os acontecimentos na sua vida amorosa para o mês de julho. Essa leitura vai trazer para você, solteira ou com um relacionamento, com um ex para resolver, um crush, tudo aquilo que está nos seus caminhos neste mês que está iniciando. Então não pule este vídeo que eu tenho muitas revelações para te trazer. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lua, taróloga e oraculista aqui do Tarô Evolua, e é sempre um prazer trazer para vocês as nossas leituras coletivas. Hoje nós vamos investigar especificamente a sua vida amorosa no mês de julho. Ontem eu já liberei o nosso vídeo com as previsões gerais para o mês de julho. Eu vou deixar o card aqui. Lá você vai saber onde focar, quais são as energias que irão te auxiliar, o que pode ser um obstáculo e uma geral sobre vida pessoal, financeira, amorosa e também aconselhamentos, perguntas diretas. Aqui nós vamos focar na sua vida amorosa, sendo você solteira com relacionamento ou tendo alguém aí em vista, tá bom? E no final de cada uma das alternativas eu vou trazer um aconselhamento de Exu, tá bom? Então escolha aqui uma das alternativas, mas antes, se você não segue o nosso canal, faça isso agora. Se torne um seguidor, uma seguidora aqui do nosso canal. Eu tenho vídeos todas as terças, quintas e domingos aqui. E nas outras redes sociais, que eu estou como @tarô com T no final evolua, eu tenho conteúdos todos os dias, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês agora as alternativas. Hoje vai ser diferente. A alternativa de número 1, o quartzo rosa, é para você que está solteiro ou solteira, tá bom? Você que não tem um nome para trazer aqui na mesa e consultar, está sozinho, sozinha, quer receber os direcionamentos gerais sobre a possível chegada de alguém, sobre algo que você necessite curar, quartzo rosa, tá bom? E se você tem um nome de alguém, está num relacionamento, seja namoro, ficante, triângulo amoroso, tá separado, separada, distante, mas quer consultar se haverá alguma mudança, como estarão as coisas no mês de julho, o cristal transparente é a sua alternativa. Então, você vai trazer um nome de alguém para consultar. Quartzo rosa, solteiros e solteiras, cristal transparente, quem vai trazer um nome independente do grau de relacionamento, tá bom? Como eu disse, para cada uma das alternativas, nós vamos trazer aqui com o baralho de Exu ao final um direcionamento, ok, pessoal? Então, vamos começar aqui o nosso jogo para quem está solteiro, solteira e sem ninguém. Lembrando, esta é uma leitura coletiva, você precisa fazer as alterações e as adaptações que forem necessárias para o seu momento. Uma leitura somente na sua energia. Os links para falar comigo estão na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos começar aqui montando a nossa mesa para a primeira pergunta, que é: qual é a energia para o seu mês de julho? Qual energia para o seu mês de julho? Qual a energia dos nossos consulentes para o mês de julho? Qual energia os nossos consulentes vão estar vibrando no mês de julho? Vamos ver aqui. A compreensão, a energia da compreensão,
aqui no tarô do Osho. Vou pegar agora o complemento para essa energia com o baralho cigano. Qual é a energia que os nossos consulentes vão estar vibrando no mês de julho, complementando a carta da compreensão. Vamos lá. A carta dos trevos, tá? Que também é o 6 de ouros, ok? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre essa energia, depois a gente desmembra essa energia com o baralho, o tarô de 78 cartas. A energia da compreensão mostra aí uma pessoa que está aprisionada na própria ilusão, nos próprios conceitos que criou, né? Você vê aqui nessa alternativa, nessa carta, que este pássaro, ele está aqui, olha, tentando bater as asas dentro de uma gaiola, olhando os outros pássaros livres, voando lá fora, mas ele tá preso, ele tá dentro da gaiola. E o que faz com que ele não esteja lá voando é pura e simplesmente o medo de sair desta gaiola, porque nós não temos aqui, ó, grades que o prendam. Ele é livre para ir, mas ele acha que não sabe voar, ele tem medo de sair dessa segurança, deste lugar. Aqui a gente pode representar, porque nós estamos com o símbolo das águas aqui, as emoções. Então, você é uma pessoa que hoje pode ainda estar solteiro ou solteira, porque você tem medo de voltar a amar. Você tem medo de estar livre para amar, de se colocar à disposição do amor, porque muito provavelmente, né, em algum momento aí do passado, você se sentiu podada, preso, presa, dentro de um contexto de sofrimento, de aprisionamento emocional, e isso fez com que você criasse dentro da sua cabeça algum tipo de resistência que diga para você hoje que você não sabe amar, que você não pode amar, ou que amar é um aprisionamento. E que então, portanto, né, talvez seja melhor estar sozinho, e seja melhor não se arriscar, porque você não sabe voar, você não sabe amar. É melhor ficar isolado do que com as pessoas, porque estas pessoas podem representar para você algum tipo de perigo. Então, é importante que você acesse esse lugar e compreenda as suas emoções, porque aqui a gente tem uma clara mensagem de que as suas emoções, de alguma forma, elas foram feridas, elas foram machucadas e que você ainda não se curou. E quando a gente traz a carta dos trevos com os 6 de ouros, nós trazemos um acontecimento surpreendente, fora do contexto normal. O que pode dizer que no mês de julho, esta postura, ela será colocada à prova por alguém que venha a aparecer de supetão para te mostrar ou para te convidar
a sair deste lugar comum. E talvez esta seja uma oportunidade para que você compreenda, ainda que não seja o grande amor da sua vida, não seja um relacionamento que venha para ser estável, porque temos que lembrar que o trevo, ele é uma plantinha, né? Vamos entender o contexto do trevo. Ele é uma plantinha que nasce 1 em 1 milhão, é como ganhar na loteria, tanto que a loteria é representada pelo trevo. Então, não é algo que acontece sempre. Além disso, ele não tem uma grande durabilidade. E a maioria das pessoas que ganham nas loterias, né, nos jogos de sorte, eles não são os maiores beneficiados. Então, é um dinheiro que entra, uma boa quantia, uma pessoa que chega, uma pessoa legal, mas não é a melhor. Ela resolve um problema pontual. Ela traz um equilíbrio onde havia um desequilíbrio. Ela põe uma coisa pontual ali na sua vida. Então, o mês de julho traz para você a possibilidade de você viver um relacionamento, conhecer uma pessoa que você não esperava conhecer, não estava nos planos, mas que essa pessoa desafia esse pássaro ferido e medroso de viver essa liberdade. Então, talvez uma paixão que vem mostrar para você que tem sangue nessa veia, correndo nessas veias, que tem um coração batendo aí dentro, né, desse lugar que parecia antes uma pedra de gelo. Então, é muito importante você perceber que a simbologia do trevo não fala de um amor eterno, de um amor, né, que vai ser ali, talvez de longo prazo, mas vai ser um amor que vai te fazer olhar para um lugar que não foi visto antes. É como conhecer alguém e falar, nossa, que sortuda que eu fui de conhecer, né, esta pessoa. Mas faça isso com os pés no chão, tá bom? E compreenda que essa pessoa meio que tira as teias de aranha aí de alguém que realmente está vivendo um aprisionamento emocional e mental sobre o amor. Onde há uma porta aberta, há aqui também uma vida para ser vivida, e você acha que não é merecedor, não é merecedora, não é capaz de fazer isso de forma saudável, tá bom? Que lindo, né? Podia acabar aqui com 2 cartas, a gente já falou tudo que precisava ser dito, pelo menos do ponto de vista aí, né, dos acontecimentos. Mas vamos desmembrar aqui essa energia com o tarô das corujas de 78 cartas, para saber, né, o que esse mês aí, quais são as energias desse mês, o que está preparado para os seus caminhos amorosos no mês de julho. O que está preparado nos caminhos amorosos no mês de julho dos nossos consulentes que estão solteiros ou solteiras. Complementando estas 2 energias. Aqui nós temos o mundo, então também estamos falando da finalização de um ciclo. Nós temos a força, olha só, arcanos maiores, né? Que está preparado, tarô. Energias para o mês de julho, na vida dos nossos consulentes. O As de Ouros. Tá bom. Então, aqui, nós vemos, né, a finalização de um ciclo para o início de um novo ciclo, o que tem muito a ver com esta energia, onde você sai desse aprisionamento e pode viver algo excepcional, que destrava
destrava uma nova fase, né? Sabendo que você pode sair, né, desta gaiola. Então, o mundo diz para você sobre a necessidade da finalização de um ciclo que está marcado para este período, né, do mês de julho, né? E aí também nós temos aqui a força com a carta do mundo falando para você, né, que por mais que seja difícil você sair deste lugar, porque entendemos, né, que é um sofrimento, concorda? Olha que triste é você saber, né, que o cadeado da porta tá aberto, mas você tem medo de ir embora, mesmo que aquele lugar te traga sofrimento, mesmo que você se sinta sozinho, você achar que não pode voar, você não tem as asas cortadas e você achar que não pode voar, porque disseram para você um dia que você não era capaz, que sem mim você não é ninguém, ou por sucessivas relações tóxicas que te aprisionavam e você entendeu que você não era capaz, mas que é preciso coragem, né, para sair deste lugar. É preciso sabedoria para você entender, né, e olhar de um lugar mais maduro. Essa experiência anterior vivida. E com esta sabedoria, fechar o ciclo. E saber que nem tudo, né, é só nossa responsabilidade. Alô, mas você sempre diz, é porque você deixou a porta aberta para a pessoa entrar. Sim, mas as nossas crenças também são determinantes para as experiências que a gente vive, né? Mas esse mês, Exu está dando para você a oportunidade, a sabedoria e a coragem para fechar este ciclo. E mais do que isso, ele está te dando, né, a semente para você plantar e para você começar uma nova fase na sua vida, tá? Então, Exu vem falando aqui neste jogo, através deste jogo, que é hora de começar ou recomeçar a construir de uma forma agora mais sábia, sem pressa, e com bastante planejamento, com bastante pé no chão, uma nova fase amorosa na sua vida, tá? Essa fase do medo, ela pode já ficar para trás, tá certo, pessoal? Agora, a segunda pergunta é: se existe alguém que vai voltar para sua vida no mês de julho, ou, né, se vem uma nova pessoa, ou seja, isso que você vai viver aqui é com alguém novo ou é com alguém que retorna para sua vida, tá? Eu tenho claro para mim aqui que por esta energia é mais capaz que seja alguém novo, mas vamos confirmar, tá? Aqui com as cartas. Então, quem vem para a vida dos nossos consulentes no mês de julho é alguém do passado ou é alguém novo, tarô? Tarô do Osho. A carta da consciência. Vamos ver aqui o complemento com o baralho cigano, alguém novo ou retorna alguém do passado? Você. A carta 7, tá? É a carta do carro. E vem você aqui no jogo com o As de Espada. Então, essas duas cartas aqui estão me dizendo inicialmente que a vida anda para frente e que é hora de você experimentar coisas novas, tá?
O As de Espadas fala de novas ideias, de novos projetos, de que você toma consciência aí, de que você passa a colocar em prática as ideias que você tem. E a partir do momento que você toma consciência de quem você é, tá vendo aqui, ó, a pessoa rasgando aqui, né, como se fosse os véus, abrindo essa pessoa, saindo um Buda, que é a própria, né, o símbolo da consciência, quando você se eleva, né, energeticamente, eleva a sua consciência, transcende. Então, aqui o carro, ele representa o quê? Você andar rápido, andar para frente. Nenhuma carta de carro, de nenhum oráculo anda de ré. Não tem aquela frase muito famosa hoje, né, que as pessoas, foguete não dá ré? Então, aqui já me responde, né, que o melhor e a previsão para o mês de julho é ir para frente, ir, né, em direção do novo. Complementa para mim, tarô. Aqui, olha só, 5 de ouros. O 5 de ouros vindo no jogo para saber se quem chega é alguém novo ou alguém do passado retorna. Ó, o 7 de copas. Então, aqui já me mostra, que você vai ter alternativas, tá? Alternativas. E uma das alternativas é algo que já te trouxe bastante prejuízo, tá? Já te trouxe a sensação de perda, de falta, de prejuízo, ok? E ó, olha aqui o puxão de orelha que eu vou ter que dar em vocês, né? Eu já tinha entendido uma coisa de passado. Bom, gente, aqui é o seguinte, o aconselhamento, a energia, tá bom? É de você ir em direção ao novo, que é hora de você transcender, de você ser uma pessoa mais consciente emocionalmente e conseguir perceber através da sua própria observação de que não tem nada lá no passado para você. Porém, o que as cartas estão me mostrando é que apesar de você ter possibilidades aqui, tá? Olha, tá vendo, ó, a coruja e tem 7 taças. Cada taça tem uma situação, né? Aqui, um item. Então, tem uma coruja, tem um arco-íris, uma cobra. Então, a coruja tá olhando, né, para essas taças e ela vai fazer uma escolha. Algumas escolhas podem ser boas e outras nem tanto, né? Isso aqui, vamos colocar, está no meio do jogo. No meio do jogo, mostrando para você o momento presente, né? E nós temos aqui nas duas outras cartas um passado que te trouxe perdas, prejuízos, te fez sentir, né, falta, escassez, carência. E no futuro, mostrando um 5 de copas, onde você olha para essa escassez e não percebe as oportunidades que tem. Então, nós temos 5 taças, onde 3 estão derramadas, ou seja, não tem emoção, não tem sentimento, não tem mais nada a ser feito, não tem como voltar essa água derramada, leite derramado. A gente costuma dizer que a carta, né, de quem tá olhando ali pro leite derramado ou pro copo mais vazio e não está olhando para as oportunidades, né? Então, por quê? Porque tá focada aqui na escassez. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, ainda que apareça uma nova oportunidade, que você tenha consciência de que o novo para você é melhor, de que seguir em frente para você é melhor, você, por ter alternativas e o livre-arbítrio, pode ser que você tenha duas alternativas,
Duas. Eu fiz assim, dá 4, né? Duas. Uma que seja um passado que já te fez muito mal, mas que você tem apego, porque você continua olhando para ele sem ver as oportunidades. E uma oportunidade nova, que inclusive nem aparece aqui no desdobramento dessa leitura. Que você pode perder a oportunidade de viver isso de uma forma consciente, sabendo quem você é, quais são ali, né, a melhor forma de levar esse relacionamento, porque você, por ter alternativas, ainda está aprisionada ao apego, tá? Não vou nem falar sentimento, porque alguém que faz você ter essa sensação e ainda você mantém um apego é porque você ainda não aprendeu a se valorizar, a se amar, a se colocar como prioridade e dar a si mesmo o valor que você merece. Então, quando a gente responde aqui a pergunta se existe alguém que volta ou se vai ser alguém novo, as cartas dizem: você terá possibilidades e oportunidades de escolha. E você deveria se valorizar e olhar para frente, porque é para lá que o carro vai, com rapidez, com mais consciência de quem você é, se amando. Porém, como a gente não pode pegar você, como diz a Monja Coen, a gente não pode pegar uma pessoa que está quase pertinho ali da portinha da evolução, né, para ascender espiritualmente e empurrá-la à força, a gente tem que esperar que cada um tenha o seu tempo. Eu também não posso pegar você, consulente, e jogar, né, em cima do colo do novo amor. Talvez você ainda precise, né, olhar para esse passado para entender de uma vez por todas que estar lá é estar sempre com a sensação de estar enxugando gelo e de estar com a sensação de que te falta algo, te falta atenção, te falta amor. E eu tenho que apenas pedir, né, que Exu te traga iluminação para que você consiga enxergar, né, que esse amor aqui não é o amor certo para ser vivido, mas que ele te dê consciência disso. Porque talvez você esteja tão acostumado, acostumada com esse aprisionamento, que mesmo que a porta esteja aberta, mesmo que exista uma pessoa bacana, você ainda gosta, né, e quer viver a escassez. Você não quer largar o osso. Mesmo que eu te dê aqui, ó, uma nova oportunidade, uma nova pessoa, olha aqui o pintinho saindo, né, do ovo, algo novo, uma nova oportunidade, né? Você ainda quer essa aqui do leite derramado. Porque talvez você até se culpe, ache que a culpa é sua da coisa não ter andado para frente, ter dado certo, né? Vamos aqui para a terceira pergunta, que é: existe alguém que te observa em silêncio? Existe alguém que observa os nossos consulentes em silêncio? Fala para mim, tarô. Existe alguém que observa os nossos consulentes em silêncio? Olha, a carta 3, a carta da celebração. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Não é só uma pessoa, não. Tá? Aqui tem mais gente que te observa. É porque você tá tão aprisionada nessa ferida, nesse sofrimento, que você nem percebe os candidatos, as candidatas, né? As pessoas querendo, né, aqui celebrar a vida com você. É muito importante eu te dizer que se você está hoje sozinho ou sozinha, é porque você escolheu isso. Você escolheu se isolar pelo medo, pela ferida, ou porque ainda acredita, né, nessa relação aqui. Tem sim uma pessoa que te observa. Vamos ver mais, né, sobre isso. Tem alguém que observa os nossos consulentes? Aqui.
carta da âncora com o 9 de espadas. Aqui tá dizendo, né, que você tem pessoas que te observam, tá? Mas existe aí, né, uma culpa tão grande, deixa eu achar a palavra aqui para dizer para você. Primeiro assim, a carta da âncora fala que sim, tá? Que existem inclusive pessoas, tanto as que querem celebrar a vida, né, ficar, te desejam ali, né, nas festas, nos lugares onde você vai, se for, né, ou até pode dizer quando você passa na rua, quando você tá no shopping, quando você tá passeando, na academia, como pessoas que também gostariam de ter um relacionamento sério com você, tá? Porque a âncora fala da estabilidade, fala ali, né, justamente disso, da ancoragem de algo mais sério. Mas a gente tem um 9 de espadas aqui, que fala também de um medo, né? De um receio, né? Ou até mesmo de um arrependimento. Então, aqui, quando a gente fala de alguém te observando, eu tenho pessoas ali, né, que desejam comemorar estar com você, como eu também tenho pessoas que me aparecem aqui nessa energia que se arrependem de não ter feito, não ter tido um relacionamento com você mais sério, mais profundo, mais estabilizado, tá? De ter te dado essa estabilidade. Então, existe alguém aqui, né, que se arrepende de não ter dado a você o relacionamento que você merecia. Ou seja, alguém que você já teve aí alguma coisa, também se arrepende, né? Então, também pensa em você, mas não revela esse arrependimento, tá? Vamos trazer os desdobramentos. Existe alguém que observa em silêncio os nossos consulentes. O 10 de paus aqui diz, né, também que existe uma pessoa que te observa e que essa pessoa, ela talvez ache que você é muita coisa para ela, tá? Que talvez também tenha, não tenha te dado exatamente o que você merece, porque estava ocupado ou dando atenção a 1 milhão de coisas quando poderia ter se dedicado mais a você, tá? Então aqui aparece muito uma energia, sim, de alguém do passado, tá? De alguém arrependido. Aqui nós temos o 2 de paus, essa pessoa observa, mas não toma uma atitude e ficará assim por algum tempo, tá? Então, aqui já mostra alguém, né, que eu gosto, eu olho, mas eu não me movimento. Quem sabe você, consulente, ao perceber ou se for correspondido, faça isso. E a rainha de espadas também mostra aqui, né, uma pessoa que pode te observar, mas não tomar nenhum tipo de atitude, porque acha você uma pessoa muito brava, uma pessoa muito autoritária, ou talvez, né, essas duas cartas mostrem que essa pessoa não se movimenta porque acha que você é muita areia para o caminhãozinho dela, tá? Então, enquanto você tá aí, de repente, achando, né, que você não merece um amor, tem gente achando que você é muita coisa, né? Então, é melhor você olhar para si com um pouco mais de cuidado, porque talvez aqui seja realmente um trabalho a ser feito de autoestima, porque a pessoa te enxerga como a rainha de espadas,
um pouco fria, um pouco difícil de acessar. E justamente por quê? Porque você tá lá naquela carta da compreensão, né? Você realmente está inacessível. O medo pode ser confundido com frieza e afastar aí bons e boas pretendentes, né? Então, vamos para a última, antes do nosso conselho geral aqui. Não se esqueça de seguir a página, de curtir esse vídeo, de comentar se fez sentido para você, tá bom? E também de você me dizer aí, né, se você gostou dessa leitura, tá bom? Se você acha que pode ajudar um amigo ou uma amiga, compartilha também, tá? Vamos para a última, antes do conselho de Exu com o baralho de Exu. Vamos ver aqui a última, o que você precisa cortar para o amor fluir na sua vida no mês de julho. Então, o que você precisa cortar, eliminar para o amor fluir no mês de julho. Olha, o 7 de paus. Muito interessante. Já vamos falar sobre o 7 de paus, tá? O que os nossos consulentes precisam cortar para o amor fluir no mês de julho, complementando o 7 de paus. O caixão. Então, aqui nós temos duas energias, né, que são bem boas aí para te dar um puxãozinho de orelha. O 7 de paus é a carta do estresse, né? Como é essa energia? Aqui, né, nesse tarô, que é o tarô do Osho, mostra uma pessoa que está super atarefada, tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo, equilibrar as velas, tocar aqui essa corneta, se equilibrar em cima das bolas e também segurar o macaco que está com uma agulha a ponto de botar tudo isso a perder, basta ele furar essa bola. E parece que ele tá pronto para fazer isso, porque olha, aparece uma estrelinha aqui como se ele estivesse forçando, né, para fazer isso. E no baralho, no tarô tradicional, o 7 de paus é uma pessoa que ela está tentando se proteger, né, das investidas externas, energéticas, como a inveja, como o apontamento de dedos, a opinião alheia, e também ela tenta proteger aquilo que ela tem para que ela não perca aquilo que ela já conquistou por conta de terceiros. Então, a gente consegue perceber que de qualquer jeito, o que você precisa cortar no seu mês de julho é essa coisa de deixar que terceiros influenciem de forma tão incisiva nas suas decisões. Por exemplo, fica com fulano de tal, essa pessoa é a pessoa da sua vida e você achar que não, né? Ou esquece essa pessoa e você achar que não, você não deve esquecer, que você ainda tem coisas para viver. Ah, saia mais, você tem que se abrir. Então, você ficar ali tentando administrar todas as opiniões de fora. E isso tornar você mais confusa, mais amedrontada, mais travado do que, né, se você tomasse as decisões por si próprio, tá? Então, o seu estresse muitas vezes é gerado por querer, de repente, agradar ou
ouvir todo mundo, sempre precisar de uma opinião, ou até mesmo, gente, se abrir demais para as pessoas e dar para elas armas para elas estragarem o seu dia. Tá? Será que não é muita opinião que você está carregando nas costas? Será que você não tem que tomar as decisões por si próprio? Parar de ouvir tantas opiniões? Isso pode ser algo importante. Então, aqui a carta, né, do caixão, mas principalmente eu gosto muito do 9 de ouros, fala que é hora de você encerrar com essa energia, onde todo mundo mete o bedelho e acaba gerando sim em você uma carga energética muito grande e pesada, uma influência energética muito pesada, e que você tem capacidade de tomar essas decisões, maturidade, experiência para tomar essas decisões sozinho ou sozinha, tá? Então, aqui vamos lá, que você precisa cortar para que o amor flua de verdade, deixar de ouvir, né, a opinião alheia, deixar, né, com que as energias de fora te influenciem tanto, deixar na mão das pessoas. Você tem maturidade para tomar esse tipo de decisão sozinho ou sozinha, tá? Então, olha, curtir mais, né, tornar as coisas algo mais fluido, mais leve, né? Não se culpar, mas também não se submeter. Então, parar de deixar que a culpa, né, tome conta de você e abandonar de uma vez por todas, né, a ideia de que, ai, eu fui tão longe, eu construí algo tão importante com essa pessoa do passado. Não importa se essa pessoa me traiu, me enganou, o que eu tô sentindo, mas eu quero ficar. Importante dentro de uma relação é o quanto ela te deixa feliz, o quanto ela te dá vontade de comemorar. É o quanto ela, o que você construiu, você tem ali, né, vontade de comemorar, tanto com essa pessoa quanto com quem está à sua volta. A custo de que essas taças foram erguidas? E quando isso acabou, ou, né, quando a pessoa diz que vai embora? O que eu quero dizer é, a custo de quê? De quantas submissões, de quanta traição, de quanto você teve que abrir mão. Quantas vezes você se sentiu sozinho, isolado, isolada? Quantas vezes você abriu mão das suas vontades? Quantas vezes o seu coração foi ferido para você construir isso e hoje se sentir abandonado ou abandonada? Será que vale a pena ficar equilibrando todas essas expectativas quando um simples gesto pode colocar tudo ao chão? Quão frágil é esta relação, né? Ou era? O que eu quero trazer para vocês aqui nesse jogo, antes de trazer definitivamente o conselho de Exu, é que talvez você esteja muito apegado ou apegada numa relação do passado, com uma expectativa de que ela aconteça novamente, para que as coisas sejam consertadas, ou para que você possa fazer diferente, e você não percebeu o quão o quão foi sofrido para você, quão você teve, né, que abrir mão aí de coisas, quantas vezes você deixou de ser feliz, quanto você deixou de evoluir emocionalmente e energeticamente, quantas vezes você foi podado dizendo que você não podia, que você não tinha mais para onde ir, que você não podia ser como as pessoas eram, né? Ou como você desejava ser, o quão frágil foi criado esse relacionamento, em cima de qual base foi criado esse relacionamento, né? E quantas vezes você deixou boas oportunidades passar
E essa pessoa pode ter percebido, né, só depois que acabou o valor que você tem, mas ainda assim, né, existe aqui uma construção de algo que você acha que foi feito, ainda que com bases muito frágeis, a custo de quanto sofrimento do seu coração, de quanta submissão, né? A que custo foi construída essa estrutura? Pense bem o preço que você pagou para construir isso, tá? Para que você, de repente, possa ter a ideia se vale a pena ou não esperar mais um mês o retorno, o contato, né, desta pessoa. E vamos aqui para o conselho de Exu para finalizar o grupo dos solteiros e das solteiras. Exu diz: pare de oferecer banquete a quem só te procura quando tem fome. Qual é o conselho final, Exu, para os nossos consulentes aqui do grupo dos solteiros sobre o mês de julho? A primeira carta é a carta do triângulo e do ovo, falando de mudanças que vêm para a sua vida, tá? Mudanças de vida mesmo, de oportunidades que chegam para estruturar, né, a sua vida ou reestruturar. Falando também sobre a conexão que você deve fazer com seus mentores espirituais, seja através de magia, de oração, de campanha, de oferenda, você, né, que sabe, eu aconselho firmemente sempre o divórcio energético. Eu vou colocar o link aqui na descrição, né? A gente tem o workshop de divórcio energético e também o trabalho de magia, né? Energia da vela e do fogo do divórcio energético para cortes, né? Mais que trazem mais dor, que trazem mais obsessão, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o assunto, também o meu contato está na descrição. Aqui vem o colar arrebentado, que é a carta também da separação, falando, né, que para que você tenha essa novidade, que venha essa nova fase da sua vida, os próximos 3 meses, seria importante que você trabalhasse através da magia, da conexão com a sua espiritualidade, esse processo de separação, de quebra desses laços, né, desse acorrentamento que você tem aí em relação a essa pessoa que pode estar te despertando. E importante, o véu da noiva fala também do casamento, né, de uma nova fase, de um novo relacionamento que pode estar chegando ou esteja aberto para chegar aí, né, na sua vida. E neste caso, um relacionamento mais estruturado, mais sério, tá? Que pode chegar aí nos próximos 3 meses, mas que você tem que estar preparado, porque não adianta a gente querer usar uma roupa nova se a gente não tomou banho, né? Então precisa estar pronta energeticamente para isso, né? A taça servida pela mão que porta o anel de cobra. Aqui falando que você deve, né, observar aqui as pessoas com as quais você vem andando, se relacionando, né? Pessoas com as quais você não confia, não adianta você querer criar um vínculo. Então, se a pessoa te traiu uma vez, vai te trair de novo. Se ela te decepcionou uma vez, ela vai te decepcionar de novo. O que é que você quer? Você quer viver um relacionamento onde você não confia na pessoa ou você quer viver um relacionamento novo, construído sobre bases novas, né? É uma escolha que só você pode fazer. Você pode se surpreender positivamente, né? Sendo aí surpreendido, como eu disse lá no começo do jogo, né? Após essa separação, por uma nova fase que vem na sua vida. Mas realmente você precisa trabalhar energeticamente para a separação
né, desta pessoa. Então, o workshop está o link, né, na descrição. São vídeos, meditações, um mapeamento, né, que você faz de forma, né, terapêutica para descobrir de onde vêm as suas crenças limitantes, né, por que você escolhe quem você escolhe se relacionar, e depois você vem com o divórcio, que geralmente começa lá na infância e você vem trazendo aí para as outras relações. Agora, esta aparição aqui é de alguém que você já se relacionou e ainda tem uma certa conexão e obsessão. Nesse caso, a magia que aparece aqui, né, onde há um desejo muito forte, uma conexão muito forte, deve ser cortada, e isso funciona de uma forma mais rápida, mais efetiva e focada, aí é através da magia. É um outro processo, e aí você me chama no link da descrição, que você vai lá conversar comigo, e aí eu vou te explicar como é que funciona, a gente faz esse corte, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Grupo de número 1, comenta para mim se fez sentido para você essa leitura, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, segue aqui o nosso canal e compartilha com alguém que você acha que pode ser contemplado aí com essa leitura, com esses direcionamentos da espiritualidade. Tchau, tchau, eu vou preparar tudo aqui para o grupo de número 2. Vamos lá agora para o cristal transparente, para você que tem uma pessoa que quer consultar. Pode ser um relacionamento, alguém que esteja afastado nesse momento, um crush, alguém que você tá conhecendo, ou seja, você tem um nome de uma pessoa, também pode ser um triângulo amoroso. Vamos ver quais serão as atitudes dessa pessoa e evolução desse relacionamento no mês de julho, tá bom? Coloca aí as suas intenções, os seus pensamentos em alguém, tá certo? Vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é o que essa pessoa sente de verdade por você. Então, quais são os sentimentos? Pensa aí na pessoa amada. Quais são os sentimentos da pessoa amada ou desta pessoa que você está conhecendo? Quais são os sentimentos? Como isso vai ser ali no mês de julho, sentimentos desta pessoa, tá? Aqui vem a carta da maturidade, a carta da maturidade, tá? Vamos pegar também aqui um complemento com o baralho cigano, sobre os sentimentos que essa pessoa sente de verdade por você. Como isso interfere também, né, no mês de julho. Vou pegar aqui. Vem você no jogo. Tá bom. Então, assim, gente, essa pessoa... Vou pegar aqui, depois a gente vai trazer as cartas do tarô, tá? Essa pessoa, ela está pensando aí em trazer para a relação, né, de vocês um pouco mais de alicerce, tá? Então, a gente percebe aqui, com esta energia da maturidade, uma pessoa que ela está pensando em trazer algo mais concreto, algo mais, tornar essa relação algo mais seguro. Ela tem repensado também, ou vai fazer isso no mês de julho, pensado e repensado sobre a própria postura, as atitudes em relação a você, consulente, no mês de julho. Nós temos também duas cartas de As. Aqui é o As de Ouros e aqui o As de Espadas, que são cartas que falam de começos ou recomeços, né? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, né, sobre o pensamento desta pessoa é que ela está
planejando, ela está pensando em um começo ou recomeço com você, consulente. E desta vez ela quer testar, ela quer tentar algo mais maduro, mais concreto, porque ela entende, né? Inclusive que ela mesma teve compreensão, teve amadurecimento maior sobre a visão que ela tem sobre você e o relacionamento de vocês, tá? Então, os sentimentos desta pessoa é de criar um tipo de relação, de testar, de tentar, né? Ela analisou as possibilidades, vai analisar de tentar algo mais sólido com você, tá? E aí, vamos trazer o complemento disso com o tarô aqui e ver, né, como é, então, como é que está os sentimentos desta pessoa, como isso, né, impacta aí no mês de julho, como esses sentimentos impactam no mês de julho. Vamos desdobrar estas duas energias. Sentimentos no mês de julho. Olha, o 2 de copas. Então, aqui eu vejo, né, uma aproximação maior deste casal, um elo sendo criado entre vocês, porque a gente vê aqui também essa intenção, então pedido de namoro, pedido de casamento, um pedido para realmente sair e início de uma relação, você vai adaptar com o momento que você está vivendo, tá? Momentos de comemoração, nem sempre o 3 de copas quer dizer, tá, que exista aqui uma terceira pessoa, a gente tem que olhar o contexto, tá? Mas aqui, olha, eu vejo que essa pessoa pode chegar a tomar uma decisão, tá? Porque o 5 de paus fala, né, de que ela podia estar sim, tá? Nesse contexto aqui, ela podia estar indecisa, essa pessoa, né? Podia estar indecisa entre você e uma outra pessoa e ela decide, né, parar com esse tipo de situação porque ela entende que não tá chegando a lugar nenhum e ela pode inclusive tomar essa decisão, tá, sobre com quem ela vai se relacionar. Não vejo que é algo velado, eu vejo que é uma decisão que ela toma e aqui aparece você na cabeça do jogo, tá? Porque essa pessoa, ela quer firmar, quer criar aí laços mais fortes com você. Este é o desejo desta pessoa, é o que aparece aqui no mês de julho. Então, ela para de brigar, né, de criar situações onde ela entende que capaz de, né, quem quer todo mundo pode não ter ninguém, né, e ela decide por um relacionamento, por uma das opções. E aqui neste jogo aparece essa relação sendo firmada com você, consulente, tá bom? Ah, não tem ninguém neste jogo. Então pode ser, por ser uma leitura coletiva, que esta primeira pergunta não seja para você, mas fique no jogo, vamos continuar aqui, tá bom? Essa relação, então, ela evolui ou ela estaciona, né, no mês de julho? Ou seja, essa decisão, este acontecimento, ele vai ser agora no mês de julho ou ainda, né, leva um tempo para acontecer? Aqui nós temos a carta da cura, tá? A carta da cura. No complemento com o baralho cigano, estaciona ou evolui? Estaciona ou evolui? A carta do sol, de novo, né? O as de ouros aqui.
Então, aqui eu vejo, né, uma relação que ela tende a evoluir, tá bom? Primeiro porque nós temos aqui essa pessoa que passa por um processo de cura, que já está aqui também, né, sinalizado nesta parte do jogo, falando também sobre uma decisão, onde ela não enxerga que não vale a pena entrar em nenhum tipo de briga, de disputa, de aborrecimento. Então, essa pessoa, ela entende que ela precisa se firmar, né, e ela quer tentar com você. Aqui eu vejo, então, que há um processo de cura e de amadurecimento deste sentimento. Nós temos aqui um rei de copas que fala, né, justamente deste amadurecimento. Aqui a gente tem o chakra do coração, falando que a cura acontece aqui nas emoções. Então, essa pessoa tendo muito mais consciência dos próprios sentimentos e de que talvez essa pessoa não tenha sido empático, não tenha estado no controle das emoções dela nos últimos acontecimentos entre vocês. E justamente por colocar estes pezinhos no chão, vem com uma cura, com uma transformação, aqui também fala, né, com uma vontade de recomeçar e de começar algo mais sólido, tá bom? Então, aqui, o relacionamento tende sim a evoluir, né? Vamos ver com o tarô. Aqui, este relacionamento, ele evolui ou ele estaciona no mês de julho? Ele evolui ou ele estaciona? Olha aqui, o 4 de espadas, falando que pode ser um começo de mês, né, um tanto quanto parado, essa pessoa optando por não tomar ainda uma decisão, fugindo, né, vamos colocar aqui, desta resolução, dessa decisão que precisa, né, ser tomada, porque entende que vai precisar aí ter coragem. Então, há uma tendência a esperar o momento certo. Olha aqui, essa coruja vendo os frutos, né, aqui nessa árvore, mas olhando, ainda não é hora de dar este passo, né? A gente tem cartas lentas aqui, apesar do sol ser uma carta rápida, o rei, né, de copas é uma carta mais lenta. O 4 de espadas fala de uma espera, de uma estagnação, de um não querer resolver nesse momento, apesar de saber que precisa resolver. E o 7 de espadas fala, ainda não é hora, eu não tô certo o suficiente, ou não estou maduro o suficiente, né, sobre esta decisão. E aí a gente tem aqui, olha, o mago, né, que aí já é uma carta de ação, né, onde a pessoa se sente preparada porque ela possui todas as informações, todos os elementos, né, na mão do que ela precisa para esse começo ou recomeço. Então, eu vejo essa movimentação acontecendo, mas aqui num futuro próximo, né? Eu não vejo isso acontecendo no início de mês, até porque existe um processo de cura aqui, né, que essa pessoa está passando e que ela não se sente pronto ainda. Então, ela começa o mês muito parada, depois ela entende que ainda não é hora, apesar de já tá esperando o momento certo de fazer isso, e finalmente ela fazendo mais pro final do mês, tá bom? Vamos ver aqui agora uma pergunta mais perigosa, eu diria, né? É sobre a fidelidade dessa história. Então, a gente viu ali na primeira pergunta a energia de uma terceira pessoa, onde havia uma decisão para ser tomada. E aí, a pergunta que a gente faz agora: existe algo escondido que você venha a descobrir, né, no mês de julho? Existe algo escondido, tarô? Os nossos clientes vão descobrir. Aqui o 4 de copas, né, que é o voltando-se para dentro.
Então, aqui é muito mais uma pessoa focada nas próprias emoções, né? Talvez esta pessoa tenha que descobrir coisas, né, sobre si mesma, porque ela tem fugido. O 4 de espadas é uma fuga, tá? Uma fuga da realidade, uma fuga dos problemas, é uma fuga da resolução destes problemas. Ó, e a carta do buquê. Então, aqui, o que eu posso dizer sobre essas duas cartas, né? Eu vejo aqui que o que essa pessoa, ela tenta esconder e não acessar, né, são as próprias emoções. O que acontece? Esta carta aqui mostra, tá vendo? Todos esses fantasmas aqui atrás e ela, né, aberta. Esta posição aqui da meditação é a abertura que você faz para a conexão com você, com as suas energias, com a espiritualidade. Então, aqui ela está abrindo um canal para que as águas, que são a representação da emoção, flua dentro dela, onde ela sai deste lugar de dar atenção a estas coisas externas e passa a fluir dentro dela, né? E aqui nós temos, olha, uma rainha de espadas. Uma rainha de espadas, ela não entra em contato com as próprias emoções. Aliás, a última coisa que ela faz é isso. É racional, é fria, é calculista, né, estratégica. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende, né, que existe uma beleza nisso também. Existe algo que essa pessoa espera de reconhecimento. Então, quando eu pergunto se existe algo escondido que precisa, que vai ser revelado, é justamente esta pessoa passar a entrar em contato maior com as suas próprias emoções. Essa pessoa aprender a lidar e acessar as emoções, porque hoje ela tem medo disso, é como se fosse um fantasma para ela, né? Ela tá muito mais focada na mente, nos fantasmas da mente dela, do que nas próprias emoções, né? Ela prefere se mostrar muito mais fria, calculista, inacessível, né, que não tá nem aí para você ou para as relações de uma forma geral, do que realmente entender, né, onde está a beleza de se envolver de forma mais profunda. Então, aqui, o que pode ser revelado, né, a essa pessoa é realmente a importância de estar em contato. E aí sim, estando em contato com as emoções, ela vem a reconhecer quem você é na vida dela e na vida dele. Né? Dela eu tô falando esta pessoa. E aí você consiga acessar isso. Ela consiga acessar e reconhecer e te dizer, tá? A vontade de estar com você, a beleza, os sentimentos, que venha um convite, que ela se abra, né, que desabroche essa vontade de dizer para você o que ela sente, quais são as intenções dela, tá? Então, algo que está escondido, que pode vir a ser revelado, é isso, né? É reconhecer os sentimentos dela por você, porque ela entra em contato com os próprios sentimentos e as emoções, coisa que ela tem evitado, tá? Então, você vai ver uma pessoa aí, né, querendo resolver de forma muito rápida, talvez até agindo por impulso, tá? Não tendo ali muito jeito, né, de lidar com essas emoções e agindo por impulso, mas assim, ela já está pensando nisso. Ela só não sabe como abordar. E aí essa abordagem pode vir no impulso, no momento que ela tá assistindo alguma coisa e lembra de você, depois de tomar uns vinhos, no momento ali de que ela fala, agora ou nunca, tá? A carta do enforcado, onde essa pessoa entende, né,
que ela precisa mudar algum tipo de atitude, que ela, sendo quem ela é agora, ela não vai alcançar o que ela deseja. Então, a consciência, né, de que ela precisa fazer uma escolha. E essa escolha, né, ela tem que ser algo da qual ela entenda, né, que ela precisa agir de uma forma diferente da que ela tem agido até agora, que ela pare de escutar os fantasmas e entre em contato com a própria emoção, né? E pare de ser essa pessoa aí talvez apegada ao passado, uma pessoa, né, que, eu sempre fui assim, eu sempre agi assim, deu certo até agora, ou até mesmo, tá? Essa pessoa tendo a consciência de que ela precisa se mudar, ter uma nova postura, fazer novos experimentos, porque a forma como ela vem agindo, né, tem mostrado que não tem dado o resultado que ela quer. Além disso, tá? Essa pessoa essa carta pode revelar também essa pessoa, antes de ter a compreensão de que ela precisa mudar o modus operandi dela, ela te stalkeando, tentando saber sobre você, tá? Sobre a forma como você está vivendo, se ela tem chance, se é o momento certo de agir, tá bom? E a última pergunta que eu vou responder é se essa pessoa está no seu caminho por destino. E vamos agora para a última pergunta. A gente vai saber. Então, se essa pessoa ela está na sua vida por destino ou alguma lição que você precisa aprender em relação aos seus sentimentos, a você, tá? Destino ou lição. Olha aqui, a carta do 8 de espadas, carta da culpa. Pegar um complemento com o baralho cigano. Essa pessoa está na vida dos nossos consulentes por destino ou lição. Calma que ainda a gente tem o conselho final de Exu, tá bom? Carta da aliança. Então aqui a gente já consegue perceber, né, que existe uma lição a ser aprendida sobre relacionamentos. A carta da culpa, ela fala, né, dessas perturbações na nossa mente a respeito das alianças, né? E principalmente de como elas surgem, da forma como elas acontecem. Então, sim, existe uma conexão espiritual entre vocês dois, tá? Vocês duas façam as adaptações energéticas, porque a gente tem o símbolo de paus que fala sobre isso, né? E que essa aliança, ela não surge por simples acaso, tá bom? Mas o que você precisa aprender, né, é que muita coisa que está aí na sua cabeça, em torno dessa aliança sobre vocês, pode ser coisas que são criadas a partir de traumas, a partir de crenças, e que grande parte deste sofrimento, porque existe um sofrimento aqui, né? Na culpa há um sofrimento. Como eu poderia... Por que isso acontece só comigo? Porque sempre é assim. Onde foi que eu errei? Eu não mereço amar, eu não mereço ser, né, amada. Não tem, né, ninguém que vai me dar amor, que vai ser fiel a mim. Não importa, né? Você vai saber aí qual é a perturbação que existe na sua mente sobre a aliança. E essa pessoa, ela veio para te ensinar sobre isso. Não quer dizer que você seja obrigado, obrigada a ficar com essa pessoa. O que quer dizer é que a partir dessa relação, uma lição pode ser aprendida, principalmente
para você investigar, verificar e aprender mais sobre os seus pensamentos e como eles têm dominado aí a sua vida e a sua cabeça e as suas relações, tá? Então, essa pessoa está na vida dos nossos consulentes por destino ou por lição. Olha aqui, ó, o louco, para você aprender também, né, que as relações elas podem ser levadas de uma forma mais fluida. Você precisa aprender também sobre os começos e os recomeços que muitas vezes são necessários, né? Você vê aqui que o louco, ele leva só a trouxinha dele, né? Tem aqui é um coelhinho, mas a maioria são cachorros, né? Que aparecem nos outros decks. Aqui tá despido, né? Nas outros decks ele tá com uma roupa muito simples. E ele tá pulando aqui no abismo, tá experimentando. Então, algumas relações também servem para nós como experimentos daquilo que nós vamos viver. Existe também no louco uma energia de desapego, tá? Uma energia de desapego. Então, aqui a carta da justiça é levar também as coisas, né? De uma forma mais racional, de uma forma não tão emocional, levar tudo com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, esperando o tempo certo das coisas acontecerem também, tá? Então, a gente também tem aqui os enamorados, né? A gente também precisa aprender que às vezes, tá? As pessoas, elas fazem as escolhas que elas fazem e isso independe de nós. Os enamorados também falam de relações equilibradas, né? Então, muitas vezes, gente, essa sensação aqui de perda de controle dentro de uma relação, ela também está, né, conectada ao peso que a gente coloca na relação, tá? A falta, né, de equilíbrio para lidar com as coisas e de entender que às vezes as pessoas não dão pra gente aquilo que a gente oferece e também que elas têm o direito de fazer as escolhas que elas fazem, tá? Será que essa relação entre você tá sendo equilibrada, tá sendo leve? Quais são os tipos de sensação e de pensamentos que essa relação tem causado em você? Comece a investigar o que essa relação causa em você. Pare de se preocupar tanto com o outro, como tá te vendo, como tá agindo, e passe a se preocupar mais com as sensações que esta relação te causa, tá bom? Fique aí, vamos ver agora o aconselhamento final aqui de Exu. Vamos ver com o baralho de Exu qual é o aconselhamento final. Não esquece de me dizer nos comentários se fez sentido para você essa leitura, se era o que você estava esperando, se foi positivo, necessário, se foi negativo. Não esquece de seguir a nossa página, leituras particulares. Os meus contatos estão na descrição, tá bom? E também tem os outros vídeos aí para vocês maratonarem, tá? Conselho de Exu para o amor no mês de julho. Olha aqui, nossa primeira carta é a luz vermelha acesa. Isso é uma carta de alerta que fala para você, olha, preste atenção, tá? Talvez exista algumas coisas aí nesse caminho, nesta jornada que você não esteja entendendo. Olha a borboleta sobre a flor, né? A carta do casamento feliz. Então, mostra, né, que existem caminhos positivos. Talvez você esteja olhando para a parte mais negativa desta relação, porque não está acontecendo como você quer, né, da forma como você espera. Existe sim, ó, uma espera, tá bom? Existe aí coisas que estão pendentes ainda para serem resolvidas, mas, né, pode demorar porque esta carta aqui, ela fala de um processo de casulo, de amadurecimento que ambos
podem estar passando, como apareceu no começo da nossa leitura, que essa pessoa está tendo uma visão, né, passando por um processo de amadurecimento, inclusive por isso, esta pessoa, ela não sai ali, né, já no início do mês tomando uma atitude, ainda tem um tempo de espera, tá? E às vezes por falta de paciência, a gente não consegue compreender esse tempo de espera, porque a gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. E a justiça, eles não falam, né? Ela tarda, mas não falha. Vai acontecer, mas na hora certa, tá bom? Olha aqui a carta do punhal, falando também que existe abertura de caminhos, proteção espiritual, tá bom? E a materialização da sua vontade, daquilo que está no seu destino, né? E há uma confirmação aqui de tudo isso, né? De todo esse recado que eu estou falando, inclusive da materialização desta situação. Mas que neste momento é um momento aí de você entender, né, que a sorte, a prosperidade, né, todas as coisas boas que podem vir, elas também, né, precisam desse tempo de espera. E mais que isso, tá, gente? Aqui, quanto mais você se valorizar, quanto mais você entender que também precisa passar pelo seu processo, que a espiritualidade ela não erra no time, melhor será para você para compreender que não é, né, uma estagnação, mas sim um processo natural para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado, que esse vídeo te deu direcionamento aí sobre essa relação que você está vivendo. Não esquece de seguir o nosso canal, de seguir as nossas outras redes sociais no @tarô com T no final evolua e de me contar aí nos comentários se essa leitura fez sentido para você. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigada.